Bem-vindos à Cidade Fantasma. Muito obrigado aí pela presença de vocês que sempre nos acompanham assistindo aqui com a gente. Eu estou hoje aqui muito feliz. Estamos no episódio 9 e sobre um assunto que eu tenho muito interesse e eu estava procurando alguém que tivesse uma história extremamente interessante sobre lobisomens e me deparei com minha amiga Mabi contando essa história e eu fiquei muito interessado, já mandei mensagem para ela na hora e ela falou, já aceito, vamos lá e tudo mais. Então, Mabi, vou passar a palavra para você aí, para você se apresentar, contar de que cidade você é, que estado, e aí a gente já começa a contando os causos aí. Tá bem, boa noite. Boa noite a todos que vão nos assistir, que gostam desse assunto, né, que se interessam por esse assunto e que também, outros também que já tiveram essa experiência, como eu já tive, né? É bem inusitado, é bem interessante. Eu sou de Serra Branca, na Paraíba, mas eu estou em Patos, né? Eu vim morar em Patos no ano de 96 e foi aqui que aconteceu o Que episódio. aconteceu o lance, né? Foi. E, bom, você lembra que idade você tinha na época, mais ou menos? Da onde, Eu o que estava, você estava... eu estava com 27 anos, eu vim para aqui para estudar, para cursar medicina veterinária, e o Sério? episódio aconteceu, sério, 2 anos depois que eu estava aqui. E hoje você é veterinária, ô Mabi? Qual que é a Sim, profissão? sim. Que Eu sou demais! Ó, veterinária. que demais! Ó, preciso de uma dica sua, viu? Os meus cachorros não estão comendo. Faremos a consulta após. Eu sou veterinária. Vamos conversar em off, depois você me dá umas dicas aí. Certamente. Ô Mabi, para quebrar o gelo, eu me mudei, né? Eu estou no apartamento agora, estou ajustando as coisas aqui ainda, só que eles estão se adaptando ainda, então não estou grilado demais, porque eu sei que eles têm essa coisa territorial e tudo mais, né? Enfim. Mas eu vou te chamar para conversar depois, para você dar umas dicas. Darei, sim. Eu Muito sou bom. veterinária de grandes animais, mas como o curso é generalista, a gente forma para todos os animais, né? Para pequenos, grandes, répteis, né? Então, Que eu demais, atualmente, cara. Que bicho mais atualmente, estranho. Eu tô curioso aqui. Que bicho mais estranho. Estranho não, mas que bicho mais raro você já atendeu, assim, por exemplo, sei lá, já atendeu um tiu, aquele lagartão tiu, sei lá. Conta aí não, alguma coisa. assim, o mais, chegou, o mais diferente, assim, o mais, não é diferente, chegou na clínica que não é habitual, foi uma jaguatirica. Ela foi, Uma jaguatirica. A pessoa tinha uma ela, jaguatirica. não, ela caiu numa armadilha que os caçadores botam na mata Ah, e e alguém foi salvar, alguém socorrer. foi salvar e trouxe para atendimento. Infelizmente, não resistiu, porque é muito selvagem, se estressa muito. A gente teve que amputar a pata, né? Nossa, Mas que judiação. foi. Caramba, meu, que caso doido. Bom, depois você sabe, Jamais. vou te chamar aí para as dicas. Certo? Bom, eu vou dar sequência aqui, vou perguntar. E antes da gente começar tudo, eu queria saber se você autoriza o uso da imagem, a sua imagem, que a gente está começando a fazer essa pergunta, porque é importante ali que as pessoas autorizem isso. É óbvio que você já autorizou, porque você aceitou e por isso que você está aqui. Mas é legal ter Sim, essa confirmação aí de você. autorizo. Autorizo sim. Ah, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Antes, antes da gente entrar no episódio em si, eu vou pedir para quem está assistindo aí, né?
compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Isso dá uma força absurda para a gente crescer, para poder trazer novos episódios, para conhecer pessoas incríveis como a Mabi e tantas outras pessoas que já passaram aqui com a gente, tá bom? Então se inscreve aí, dá uma curtida, procura o Cidade Fantasma em outras redes, a gente tá no TikTok, estamos no Kawaii, Instagram, Facebook, então já segue geral aí, tá bom? Mabi, vamos lá. Eu quero voltar com você para o tempo de 98. Eu queria que você me descrevesse o ambiente naquela noite de agosto. Mas vamos por partes, vamos entender ali como que estava o clima, qual que era a sensação, estava quente, estava calor. Não sei se você lembra que mês era isso, se a lua estava cheia ou não. Vamos por aí. Era agosto, aqui é bem quente nessa época, né? Agosto. Eu sou de Eu não agosto. sei se. Meu aniversário é 7 de agosto. Ótimo. Eu não lembro se era lua cheia, né? Eu estudava bastante, eu não tinha tempo de estar muito. Eu nem prestava atenção em datas, em, em lua, em nada, né? Porque era muito estudo, eu também ensinava, porque eu sou professora também. Eu, nessa época, eu ensinava particular, né? Dava reforço, que é o que o pessoal chama banco ou reforço. Então, eu era bem ocupada e eu nem prestava muita atenção nas coisas que aconteciam assim, porque eu era muito corrida a minha vida, né? Então, eu estudava e eu estava, assim, minha diversão era ir na casa das colegas, que ficava umas 3, 4 ruas após a minha. E você, E eu você estava, nessa noite em específico, você estava na casa de amigas. eu estava na casa das minhas amigas e estava voltando para casa quando aconteceu, né? Quando eu Você, vi. você pode falar o nome da rua que aconteceu isso, ô Mabi? Você lembra da rua certinho ou não? Da rua que aconteceu. Que aconteceu esse encontro com essa criatura, né? Não, eu não sei o nome da rua. Tá, Eu só beleza, sei a minha maravilha. rua. Eu só sei a minha rua que era próxima. Era uma rua próxima, né? A rua próxima onde eu Era uma morava. rua próxima, né, Mabi? Era na rua seguinte à minha. Maravilha. Ah, entendi. Mas era uma região urbana ou era uma Sim. região de sítio? Como que era isso daí? Não, Era urbano completamente ou de urbano. sítio? Eu não entendi. Não, é um local completamente urbano. Completamente urbano. Completamente. Nossa, que diferente isso, né? Só que assim. Caramba, caramba. Porque eu fiquei imaginando que talvez esse avistamento ali, esse encontro com a criatura, que é um lobisomem, a gente está falando sobre isso, né? É interessante que a gente escuta mais na parte do interior, em zonas rurais, mas a gente, assim, eu não posso falar também que a gente só escuta em zonas rurais, porque o meu pai contou, né, num outro episódio, que na lua cheia, determinado mês lá, em Andradas, em Minas Gerais, você não podia falar o nome da pessoa que era um dito lobisomem lá da cidade, né? Que dava problema, né? Mas era ali, talvez mais próximo da zona rural, tudo mais, né? Mas você está falando para mim aqui que é zona urbana, né? Sim, bem urbana. Agora, assim, próximo tinha uma área, mas mesmo assim não era área de mata, mas é uma área de estação meteorológica e que é mais assim, não tem tanta gente, sabe? Tinha só uma rua e ao lado tinha essa estação meteorológica. Então, lá Isso tem um foi em pouco de Patos. mato, O nome da cidade, Mabi, é Patos. É isso, patos. né? Isso, Patos, em qual estado mesmo? Desculpa, eu esqueci. no estado da Paraíba. Paraíba.
Então, gente, eu vou interromper aqui para falar. Você é de Patos, na Paraíba. Se você sabe de alguma história parecida que aconteceu, que você viu alguma coisa também, escreve aí nos comentários. Deixa escrito aí para a gente troca essa ideia e é super enriquecedor essa troca aí, né? Bom, eu já vou perguntar logo de cara, né? Eu queria que você descrevesse um pouco o que você viu. Você estava voltando das suas amigas, um dia, uma noite feliz, estava ali se divertindo. E como é que foi esse primeiro encontro? Eu queria que você descrevesse mesmo, sabe? Eu sei que você estava voltando, você estava caminhando, devia estar sozinha. Sim. Como é que foi? Como é que foi o primeiro encontro, assim? Eu fico imaginando assim que eu ficaria paralisado vendo uma coisa tão Ah, terrível assim, né? Me conta um pouco como foi isso, cara. sim. Pois é, foi bem apavorante. Eu vinha, né, da casa das minhas amigas, eu estava só, era por volta perto já de meia-noite, e eu não tinha medo nenhum de andar nas ruas do bairro, porque não era perigoso. Era Você 7 da podia, noite. meia-noite, Ah, era meia-noite. Caramba, perto de cara. meia-noite já, entendeu? E não fazia medo, a gente andava tranquila pelas ruas do bairro, dos bairros, não tinha problema nenhum, não fazia medo nenhum. E eu vinha tranquila, sem pensar em nada, só estava pensando em dormir, e deitar e Descansar. dormir, descansar, tranquila, né? Era dia da semana, o pessoal já estava todo recolhido nas suas casas, porque final de semana o pessoal fica mais nas calçadas, mas o pessoal já estava todo dentro de casa, né? E eu vinha tranquilo pela rua, sem pensar em nada, assim. Aí, quando eu olhei para frente, vi um cachorro, né? Que eu pensava até então que era um cachorro, muito grande. E que tinha outros arrodeando ele, e que ele era muito enorme. Então, eu achei estranho demais, e fiquei olhando. Não tive medo, porque até então eu estava pensando que era um cachorro, só estava estranhando que ele era muito grande, né? Então, fiquei parada Nossa. olhando Ô, ele. Mabi, nessa época você já estudava veterinária. Já estava no quarto período. Então você sabia reconhecer ali que existia uma normalidade no tamanho de um cachorro, do Assim, que você viu, né? é, pronto. Foi isso que, né? Por isso que eu não continuei andando. Eu parei porque me espantou o tamanho da criatura, né? E até então eu Quantos estava achando. metros, ô Mabi, quantos metros? Não, Só assim, para a gente metro tentar não, imaginar mas o tamanho. metro não, mas assim, sabe, um bezerro grande, tamanho de um bezerro, Caramba, meu. Porque só não que é ele não normal estava, para um cachorro, né? né? É muito grande, certo? Tem raças bem grandes, né? Mas não assim, do tamanho de um bezerro já E ele tava com as quatro patas no chão estava. ou Não, ele estava em posição de cachorro, né? Quadrúpede. É, ele não estava caramba, bípede, não. E meu ele, aí, Deus. me chamou a atenção, né? Porque era muito grande. E eu estranhei, mas até então, eu pensando que era cachorro, né? Fiquei olhando, aí foi me chamando a atenção, primeiro pelo tamanho, depois pelos pelos dele, que era cinza com Hum, preto. Aí tá. eu fiquei observando e os cachorros vira-latas ao redor dele, né? Ali arrodeando ele, andando ao redor, mas Mas não atacava. os cachorros que estavam com ele estavam latindo para ele ou não? Ou Não, estavam ele seguindo ele? só, não, ele estava tipo assim no meio e os cachorros arrodeando. Eles não tentavam atacar, eles não latiam, eles só andavam em círculo, arrodeando ele. Você que é veterinária, esse comportamento dos cachorros rodeando a criatura é típico de quem tá, que vai atacar Como, ou, não, como um reconhecimento.
como quem estava tentando, entendeu? Tentando entender o que era aquilo, né? Exato, exato. E eles não latiam. O estranho é isso, é que eles estavam estranhando, mas eles não tentavam atacar. O, Vou fazer uma o pergunta. título. Me veio uma coisa aqui na cabeça. A gente sabe, assim, por crendice popular, que o lobisomem é um homem, provavelmente da região, e que em noites de lua cheia, esse é o script do lobisomem, né? Em noites de lua cheia, ele se transforma numa criatura. Será, aí eu tô chutando, tá? Será que esses cachorros não estavam meio que rodeando e reconhecendo quem era, apesar da transformação? Você Pois é, parou para pensar sobre isso? Porque às vezes ele poderia ser dono desses cachorros, os cachorros entendiam que não era para atacar, e ele provavelmente não atacava porque tinha esse laço aí, vamos chamar assim, né? foi isso que eu estava pensando, porque eram cachorros de rua, não tinham dono, mas foi isso também que eu achei estranho, porque era tipo, se eles não atacavam, por quê, né? É porque tinha algum cheiro conhecido, né? E isso, eu fiquei pensando sobre isso, falei, será que tem uma conexão, né? Não sei, a gente talvez nunca vai saber sobre isso, né? É, Você falou e dos pelos cinzas dele, né? é, Uma outra coisa que eu queria te perguntar, a que distância você estava mais ou menos, assim, dessa criatura? só a distância de uma rua para outra. Eu estava quase Um em frente da quarteirão, entrada da minha rua, um quarteirão, é, uns bem 500, menos, menos, bem menos. menos, Nossa. porque a rua aqui é bem pouco, entendeu? Só o espaço de Hum, 3, 4 casas, que não é quarteirão nossa, como São Paulo. você estava muito perto, meu. Estava muito perto. Meu Não é quarteirão como São Paulo, como cidade grande, não. É cidade do interior. exato, eu estou pensando em quarteirão, porque é óbvio, aqui em São Paulo tem ruas que são menores, né? Uhum. Mas tem ruas que são grandes. Eu estou pensando, digamos É. que eu estou pensando numa rua média, assim, de um quarteirão, né? 500 Não, eu metros estava ali. muito próximo. Eu estava muito próximo, porque é só 3, 4 casas, entendeu? Espaço de 3, 4 casas Então você comuns. super viu a criatura muito Muito nítida, de né? perto. Sim, muito próximo mesmo. Você também falou que eu queria entender, porque até o momento que você viu a criatura, ela ainda não tinha te percebido, né? Não, ela não tinha me E como, percebido e sim, e ela e os também não cachorros, tentava atacar os animais, mas os assim, cachorros. então, mas a criatura não te percebeu? Os cachorros te perceberam ou não? Não, os cachorros não. Como E é que assim, foi? Ah, conta, conta. eu estava tipo no encruzilhada, assim, não é no encruzilhada. Eu estava olhando para ele de frente e ele estava olhando na outra direção, entendeu? Tá, Assim, ele olhando para saquei. lá e eu olhando assim. Aí, quando eu Meu fiquei Deus. parada olhando, quando eu fiquei parada olhando e que eu comecei aí pensando, né, que aquilo não era normal e que ele virou para me olhar, aí foi o pior, porque Aí, os olhos eu eram quero duas eu quero que tochas, você conte exatamente isso. Quando a criatura olhou, como é os que olhos foi? eram as duas tochas de fogo, Como que eram os olhos? duas tochas de fogo, os dois olhos dele bem vermelhos, sabe? Nossa, meu. E nessa hora, porque a gente sabe que luz reflete nos olhos dos animais e flash, né? Sim. Mas nessa hora não estava passando moto, não estava passando carro, não estava passando nada. Meu Deus do céu. E aí foi Eu que. fico pensando, tá, a criatura olhou para você. Como é que foi? Ela ficou te observando, fez menção de correr até você, ou você não. Como é que foi? Conta um pouco sobre esse momento específico.
Rapaz, nessa hora, tu sabe, né? Eu fiquei paralisada, eu não corria, era de medo mesmo. Eu não conseguia sair nem do lugar, Deu aquela a né? famosa paralisia do Chaves, né? Totalmente. Eu não conseguia sair do lugar. Eu, eu fiquei morrendo de medo, mas não sabia o que fazer. E ele ficou me olhando só. Ele também não tentou vir para o meu lado, não. Ele ficou só me olhando Ficou e eu fitando de pensando, longe. sim, Ficou um continuou olhando para o lá, outro. mas ele me olhava nos olhos. Você sentia esse pavor internamente, literalmente, né? Sim. Aí eu fiquei, né? O Eu não olhar da sabia. Jaguatirica era fichinha perto desse olhar aí. Nossa, nem se compara, nem se compara. Só que não era um olhar assim ameaçador de quem ia me atacar. É Ah, só isso é que era importante. muito estranho, entendeu? Era só que era muito estranho, muito apavorante, porque era aqueles olhos vermelhos, né? Me olhando fixo demais e me olhando nos meus olhos. Ele não baixava a cabeça, olhava, mudava de posição, nada. Ele me Ele olhava estava fixo em fixamente, você. fixo Você, em mim. você acha, você acha que talvez ele tenha te considerado uma presa ou não? Não, eu acho que ele não me considerou presa. Eu também não sei porque ele não teve intenção de vir para o meu lado ou de me atacar, não sei porquê, né? Ele só olhava. Entendi. Aí vamos lá. Ele ficou ali aquela troca de olhar com a criatura e contigo, e aí você Sim. falou assim, você sentiu ali, eu preciso correr. Foi o que eu pensei, Teve né? Eu esse disse, preciso, instinto de sobrevivência, né, mano? sim, eu disse, preciso sair daqui, preciso ir para minha casa. Eu só não sei se eu corro para a rua atrás, né? Ou entro na minha rua. Eu pensei ainda em ir para a rua atrás, porque e chamar o pessoal conhecido meu para me acudir, caso ele viesse, né, me atacar, mas eu disse, não adianta, porque 2 pulos esse bicho me pega. Se eu entrasse na minha rua também seria a mesma Isso, coisa. isso me lembrou nem Mato Grosso, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né? Sim. Aí eu disse, não, eu não, Literalmente. fatalmente, né? Aí eu disse, não, eu não tenho saída. Se de toda forma ele querendo me pega, então eu acho melhor eu tentar ir para casa e chamar E pelo meu vizinho, caso ele você chegou até a tua casa. Você saiu na cheguei. disparada e você percebeu que Não, ele veio correndo atrás? Como é que foi? não, eu saí andando, não fiz mais contato visual com ele, né? Eu olhei em direção da minha casa, da Tava, entrada da minha a rua, sua casa estava super perto. super perto. Aí eu só fiz me retirar, sem olhar mais para ele e sem olhar para trás, né? Não olhei mais E para trás também, não. disparou. E segui, né? Andando, porque eu também não tinha condição de correr, não, de tanto medo. Aí eu disse, Você, não, se ele chegar aqui, eu peço, eu grito para o meu vizinho para me acudir, né? Aí segui, cheguei até minha casa. Mabi, você chegou em casa, trancou a porta, certificou que todas as coisas estavam fechadas e de repente o que, que aconteceu? Conta para nós. Pronto, cheguei em casa, tranquei a porta, tudo tranquilo. Foi aí que eu vi que algo pulou no telhado, né? Mas até então eu achei que tinha sido um gato, que é normal, né? Só que logo após começou a arranhar as telhas. Aí minha casa era telhado, né? Eu achei estranho aquilo, mas fiquei quieta, né? Fui procurar o meu gato, eu criava um gatinho. Fui procurar e meu gato não estava em casa. E ele não saía pelo quintal. Ele saía Não só saía. comigo pela porta. Não. Meu quintal eu tinha deixado aberto, porque não tinha problema, não fazia medo nenhum. E Quando meu gato, você chegou em casa, quando você chegou em casa, o gato estava em casa ou ele já não estava lá mais? ele já não estava mais. Tá. E ele Uhum. nunca saía. Ele só saía comigo pela porta da frente.
E eu tinha saído e deixado ele em casa. Ele não pulava o muro, ele não saía pelo quintal, Caramba. entendeu? E a criatura lá em cima arranhando E o a, telhado. e a criatura arranhando o telhado. E a criatura arranhando, aí eu né, já estava percebendo que era ele, né? O E eu não lobisomem. sabia o que fazer, E eu não sabia o que fazer, e eu comecei a imaginar que ele tinha estado lá antes e pegou meu gato e tinha matado meu gato, né? E Tá. eu fiquei. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu não sei se eu fecho a porta do muro para ver se esse bicho não pula para cá para dentro, né? Ou então eu deixo aberto, porque caso meu gato, só por uma coincidência, tenha saído e querer voltar e não conseguir, e aí que o bicho pegue ele, né? Aí, Você tava entre a cruz e a espada ali na é, decisão, né? aí eu fiquei sem saber o que fazer, mas de toda forma, aí eu disse, não, como o gato é muito esperto, se ele saiu pelo telhado, pelo muro, ele vai voltar, ele vai ver essa criatura no telhado, então ele vai correr, ele não vai voltar para dentro de casa. Eu vou fechar para me proteger, né? Porque se pulasse para dentro de casa, Isso já era o quê? Era meia-noite já, né? aí já E, passava de meia-noite, já. tá, e a criatura insistia em arranhar o telhado. Arranhando as telhas, Você arranhando. ouvia, você ouvia algum som característico que remetesse a algum animal assim específico? Algum uivo, alguma coisa? Não, não Nem um uivava, ruído. nem um grunhido, nada. Ele só arranhava. Era só barulho de unhas nas telhas, Nossa, que né? desesperador isso, né? E Só que isso gato ficou e isso prolongou durante a madrugada toda. Como é que foi isso daí? foi a noite inteira. Eu não conseguia dormir. Ele andava no telhado e arranhava ao mesmo tempo. Eu ouvia as pisadas e ele arranhava. E Ele ia. eram pisadas fortes, né, Mabi? Você percebia que era um animal grande que estava em cima, né? Era como que fosse uma pisada humana, mas não quebrava as telhas. Entendeu? E se quebrasse a telha, caía dentro da casa, Aí caía, praticamente. caía para dentro de casa, era. Aí Só o que bicho ele pegava. arranhou. Mabi, deixa eu te falar. Você passou uma noite de terror. No dia seguinte, você foi procurar ver a telha, pediu para alguém dar uma olhada. Como é que foi esse processo? Eu não fui olhar a telha, não, mas eu pedi para o meu vizinho olhar se tinha alguma telha quebrada, né? Eu não falei para ele porque, eu só pedi, ele subiu na escada, olhou e falou que não tinha nada quebrado, não, estava tudo normal. Eu não falei nada E ele sobre não, telha arranhada, né? ele não comentou nada que tinha algumas telhas arranhadas lá ou não? Não, não, também não comentou nada, só disse que estava tudo normal, tudo inteira, não estava nada quebrado, não. E você morava sozinha na época? Você estava sozinha em casa? Ou tinha mais Tava. alguém? Não, morava sozinha. Sozinha. Só que minha casa sempre Cara, estava cheia de gente, porque era estudante, e sempre ia os outros estudarem, né? A gente virava noite, era sempre muito cheio de gente. Eu nunca estava movimentado, né? só. É, Deixa eu te fazer uma pergunta. Beleza, aconteceu essa noite terrível também. Você mandou alguém lá, não tinha telha quebrada. Beleza. Você chegou a comentar como que foram os próximos passos? Você chegou a comentar com alguém, perguntou na cidade se alguém tivesse visto algo parecido. Você teve esse movimento, vamos chamar assim, para contar sobre isso, ou você teve medo de que contando as pessoas iriam zombar da tua cara, ia falar que você estava mentindo e etc e tal? não, eu esperei que alguém tivesse visto também, que tivesse acontecido com alguém também, né? E que alguém comentasse ou que tivesse achado estranho, que tinha visto um cachorro muito grande. Aí, mas eu fiquei quieta, né? Não comentei com ninguém, não, porque o pessoal zomba, o pessoal
diz que a pessoa está ficando doida, né? E aí leva pagode, estudante de medicina veterinária, aí ia dizer, eita, pronto, já começou as mentiras, né? Já começou a mentir. Uhum. Uhum. Aí eu fiquei só quieta, né? Inclusive, só agora há pouco é que eu vim tocar nesse assunto com os amigos mais próximos, né? E Inclusive, um aí, o amigo que que meu eles falaram? um amigo meu, quem me conhece, né, sabe que eu não sou de inventar história, nem, nem era por outros motivos assim, tipo, usuário de drogas, né, viu, eu estava alucinado, ou porque estava tomando um remédio forte, e Uhum. ficou, né, essas coisas, né? Uhum. Aí Aham. pensa que viu e não viu. Sim, Então eu só sim. vim comentar agora. Aí, inclusive, um amigo meu falou que o pai dele também já tinha visto. É mesmo? Me conta. É, Algo parecido com o que você viveu, ou não? sim, é Me conta muito o que ele parecido, falou. muito parecido. Que era desse jeito também. Um cachorro, né, que achava que era cachorro, muito grande, muito peludo, né, completamente diferente, até perceber que não era cachorro. Na mesma cidade? Não, aí já foi na Bahia. Eles moravam na Bahia, né? Não foi Você aqui, sabe a não. cidade? Ô, Mabi, você sabe a Itabuna, cidade? sim, Itabuna, na Bahia. Itabuna. É. Itabuna fica perto de Caculé, não fica? Muito próximo, não. É sul Não da muito Bahia. perto. Não, fica perto de É Ilhéus. que e Caculé também é sul da Bahia, se eu não me engano. É que a minha mãe é baiana de Caculé. E lá Ah, teve histórias de lobisomem, que foi um caso que eu presenciei, né? Que até comecei no início desse episódio, eu comentei, né? E aí, mas ele contou mais algum detalhe? Como é que foi isso daí? não, ele é a mesma coisa, né? Ele falou assim que o pai dele também não contava muito, porque as pessoas zombam, né? Fica mangando, não Uhum, acredita, diz que a uhum. pessoa tá mentindo. Aí contou só ali, pra família mesmo, né? E você segurou esse segredo aí, essa situação por um tempão, então. Você soltou Por um recentemente. tempão. É, só Uhum. agora, né? Bem recentemente. Porque recente mesmo, porque, pronto, você viu meu relato, né, na Sim, sim. internet e pronto. Eu tive coragem de contar, porque, apesar de ser na rede, mas eu estava num grupo, e num grupo de gente que acredita, né? E Então, eu tive. aliás, eu acho que vale muito a pena mencionar o grupo. Eu vou falar isso porque o grupo tem sido um material de estudo para mim absurdo, porque eu vou até falar o nome do grupo, não tem problema nenhum, Casos de Assombração, né, Mabi? Exatamente. É, É, o Casos de Assombração acho que é um dos maiores, porque e assim a galera é super bem solícita, a galera é, conversa. Tem algumas pessoas ali que vão por outro caminho, duvidam, tal. Eu nem é, sei porque, vamos combinar, né? Nem sei porque estão ali, se vai ali só para ser a pessoa contrária, né? Mas no é, geral o grupo é maravilhoso. A gente recebe muito relato de lá, então é bacana mesmo, é bacana. E deixa eu é. te fazer uma pergunta sobre esse assunto aí. Fiz até um merchan pro grupo aí, o pessoal do grupo aí Foi. que assistir, né, já sabe. Fiz um É, merchan aí. É, você agora veterinária, na época você era estudante, você é uma dúvida que eu tenho aqui, tá? E sim. puxando o gancho com outro assunto que ficou muito famoso e eu acho que, de certa forma, tem uma conexão. Chupa-cabra. Lembra do chupa-cabra? Lembro. Não sei se esse era o nome aí na Paraíba, tá? Mas aqui em São Paulo ficou É, conhecido como chupa-cabra. Será que isso tem alguma relação com o lobisomem? Por que eu estou te perguntando isso? Porque tinha muitos animais que eram atacados por esse suposto bicho. E você, como veterinária, você já chegou a atender? Você falou que trabalha com grandes portes de animais. Você já chegou a atender algum caso assim, com feridas que você ali não está reconhecendo? Você viu a jaguatirica, foi uma maldade, né?
ali é coisa de caçador, mas assim, ferida mesmo, de um combate ali de animal com animal. Você chegou a ver alguma coisa aí na região que você falasse assim, poxa, isso aqui tá estranho? Não, nunca atendi, nunca presenciei, Não, né? só, vamos dizer assim, mordidos por morcegos, né? Morcegos hematófagos. Morcego é normal, né? Que eles vão lá nas Morcego é normal. vaquinhas. Isso. Morde o cavalo, morde a vaca, né? Mas nenhuma mordida que eu achasse completamente fora do que eu já tenho atendido. Uhum. E você, depois desse episódio aí, você nunca mais ouviu nada sobre isso, né? Não, Você nunca ouviu nada na cidade de Patos, na Paraíba, nenhum assunto sobre lobisomem, ninguém comentou nada, você não não, chegou a pesquisar nada sobre isso? não, nenhum É, assunto. E como eu tinha medo de- de contar, né? Também Uhum. nunca vi ninguém contando. Lá na minha cidade, onde eu nasci, o pessoal comentava mais, né? Mas Hum. também eu era criança, então o pessoal não deixa muito as crianças, né? Quando eu era criança. Né? Agora as crianças participam de tudo, de conversa de adulto, A criança né? fica muito impressionada, né, Mabi? Aí meu pai me protegia muito, ele também não deixava, né? Eu via uma coisa ou outra assim na feira, alguém contava, sei o que lá, lobisomem, aí alguém já tirava quem era criança da sala, os outros começavam a rir para distrair a gente, né? Para a gente não chamar a atenção do assunto. E aí, por isso, eu nunca também tinha ouvido nenhum relato lá, né? Ouvi assim, e sabia que lobisomem por causa do folclore, né? Tinha visto na escola, né? Mas também Tá. não era nada que tivesse chamado a atenção para ficar imaginando, né? Ficar tentando ou puxando assunto com os outros, como é isso? Não, isso é normal, coisa normal de criança, né? Aham. E você, depois desse episódio, lá em 98, nunca mais você viu nada parecido, uma pequena pista que talvez tivesse sido visitada por um. Não, Nunca mais. não, nunca mais. Já tive outras experiências muito diferentes, mas relacionada a lobisomem, não. Peraí, você falou de experiências diferentes ligado a fantasmas, por exemplo, Mabi? Ligada a fantasma, ligada a OVNIs, né? Isso é legal. Vou até aberto aqui. Eu já vou deixar aberto para você o convite em outro episódio. Depois você me conta. Você tem meu É, WhatsApp aí, o tá WhatsApp do bom. Cidade Fantasma. Manda para mim essas histórias. De repente a gente É. consegue colocar aqui, porque a gente também tem interesse nesses assuntos, nesses dois assuntos que você comentou. É, E a gente de repente grava também específico para esse daí. Mabi, a tá. gente está chegando ao final, tá chegando ao final. Eu super te agradeço, super te agradeço. Obrigado pela coragem de falar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. O objetivo aqui do Cidade Fantasma é documentar, sabe? Então, agora a gente sabe que vamos colocar um PIN lá em Patos, Paraíba, porque ali teve um caso de. Esse é o Sim, lance, de mapear o Brasil todo com os isso. casos que a gente vai escutando. Ó, pô, tal lugar teve tal coisa. Então, a gente vai lá e já deixa marcado. Para mapear é um objetivo de documentar mesmo, né? E super te agradeço por ter aceitado de verdade, de coração, né? Demorou um pouquinho para a gente conseguir se falar, porque seu dia a dia também é corrido, e eu também estava nessa correria da mudança, mas enfim, conseguimos aí gravar esse episódio. Eu vou passar a palavra para você falar suas palavras finais aí, e é isso, super te agradeço novamente. Ó, eu que agradeço por você ter se interessado pela minha história, né, pela minha experiência, pelo que eu passei, e, né, de fazer essa entrevista, de da gente espalhar aí a história, né, para que outras pessoas que passem por essa experiência contem também, né, e eu que Uhum. agradeço. Muito bom. Bom, vamos terminar então dando tchau para a galera.
né? Então, tchau. Tchau. Obrigado, gente, Inscrevam-se. vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio. Um Tchau, tchau, beijo. gente.